Olá, turma, tudo bem? Professor Caio aqui e vamos dar continuidade no conteúdo da nossa disciplina de redes de computadores. Hoje nós vamos abordar o conteúdo referente às classificações das redes, tá? Então, a gente vai observar como que as redes são classificadas. Nessa aula vamos observar a topologia física das redes. Vamos começar. Bom, pessoal, o objetivo dessa nossa aula é, sobretudo, conhecer as diferentes topologias de rede, né, observar a diferença da área de abrangência de cada tipo das redes, compreender aí essas diferentes topologias que envolvem as redes de computadores, certo? E aí, como roteiro, nós temos a classificação das redes, tá? Tendo aí vários critérios, né? Tendo aí a topologia física, que é o enfoque dessa nossa aula, mas tem outros tipos, como a abrangência ou dimensão, tecnologia de computação e paradigma também é um critério de classificação das redes, tá? Então vamos observar isso de, de forma específica. Bom, pessoal, então as redes, elas podem ser classificadas ou categorizadas em quatro partes, de quatro formas diferentes, né, na verdade. Então, nós temos a primeira forma, eu categorizo as redes através da sua topologia física. A segunda forma, através da sua área de abrangência ou a sua dimensão. A terceira forma é justamente em relação a tipo de tecnologia de comutação, tá? A gente vai observar o que é isso. E, por fim, o tipo de conexão aplicado nessas redes, tá? Então, nessa nossa aula, vamos focar na topologia física. Vamos conhecer quais são as características dessa topologia física. Vamos lá. Bom, a topologia das redes, elas são categorizadas, são classificadas em 6 tipos, tá? Tendo aí, sendo barramento, anel, estrela, malha, árvore e híbrida, tá? Então, antes da gente observar cada um desses tipos de topologia, o que seria uma topologia? A topologia, ela define como os dispositivos de rede, tá, ou os componentes que fazem parte de uma rede, eles estão dispostos, eles estão conectados, né? Como que eles estão conectados? De que forma? Tá? Então, a forma como esses dispositivos eles se conectam forma aí a topologia da rede. A gente vai observar graficamente para entender melhor. Então, vamos começar pelo barramento, tá? Que consiste no primeiro tipo de topologia de rede. Vamos lá. Bom, a topologia em barramento, tá? Ela tem como característica ser, consiste em todos os nós são conectados diretamente na barra de transporte, de comunicação, sendo que o sinal gerado por uma estação se propaga ao longo de todo o meio de comunicação, de toda a barra, em todas as direções. O que significa isso? Né? Tem alguns termos aqui que a gente precisa ponderar, como por exemplo, o que são nós? Né? Em redes de computadores, os nós da rede, tá? Eles representam, tá? Os nós da rede aqui indicado, tá? Eles representam os dispositivos que estão ligados na rede. Nesse caso aqui, dessa imagem, nós temos 4 nós, tá? Nós temos o primeiro nó, segundo nó, terceiro nó, quarto nó, tá? Cada computador representa um nó da rede, tá? E não necessariamente é um computador. Cada dispositivo utilizado na rede, ele pode ser considerado também um nó, tá? Então, a gente tem essa nomenclatura nas redes de computadores, certo? Então, todos os nós, ou seja, todos os computadores, são conectados diretamente na barra de transporte, né? Nessa topologia chamada de barramento, por isso que é o nome, né? Barramento,
todos os computadores estão conectados num dispositivo, tá? Que simula uma barra, ou seja, está todo mundo ligado no mesmo, como se estivesse ligado no mesmo cabo, né? Na mesma estrutura, tá? Que ele chama aqui de barra de transporte, certo? E aí essa barra de transporte, né, o sinal gerado, ou seja, as informações que são trafegadas nessa rede por uma estação de trabalho se propaga para todas as outras direções, todos os outros nós nessa barra, tá? Ou seja, as informações são compartilhadas direto, tá? Você não tem um controle para onde essa informação vai. Essa informação que é gerada na rede, ou seja, que é jogada nesse barramento, ela se espalha aí por toda a rede e todo mundo tem acesso. É um compartilhamento geral aí, tá? E aí, qual é a vantagem desse tipo de topologia? A vantagem é o menor custo, tá? A gente vai observar que a utilização desse tipo de topologia é bem barato, né? Tanto os cabos como os dispositivos são bem mais baratos, tá? E qual é a desvantagem? A desvantagem, como eu citei anteriormente, eu tenho colisões frequentes. O que são colisões, professor Caio? Os computadores eles se batem? Não, né? A ideia aqui de colisão como eu tenho um único meio compartilhado, ou seja, esse cabo aqui, esse barramento, ele é compartilhado entre os computadores. Então, eu não tenho nenhum tipo de ordem na hora de enviar essas informações. Quando um computador, por exemplo, esse computador aqui, o primeiro, que é o computador A, envia uma informação nesse barramento, essa informação ela vai ser espalhada por todos os outros computadores, né? E aí, o que é colisão? É quando ambos os computadores, um ou mais computadores, tentam trafegar informação ao mesmo tempo. Nesse tipo de topologia, ocorrem colisões, ou seja, uma informação colide com a outra, né? Ocupa o barramento, né? Como se fosse uma via mesmo, como se fosse ali uma via de mão única, né? Se eu tiver muitos carros trafegando, eles vão acabar batendo e aí há as colisões, tá? Outra desvantagem é difícil localizar falha, justamente por isso. Como é um único meio compartilhado, todo mundo aqui mandando informação ao mesmo tempo, então é muito difícil localizar qual foi o ponto de falha, quem foi o computador que mandou antes, será que a mensagem do computador A chegou na do computador B? Então, é difícil, né? A manutenção desse tipo de topologia, certo? Bom, nesse tipo de topologia, né, de rede, a topologia de barramento, eu tenho aí o meio de transmissão único, tá? Um único meio de transmissão, como nós vimos anteriormente. Logo, todos os nós ouvem o barramento, ou seja, os computadores eles têm que escutar, é como se fosse uma via, né? Você vai entrar numa rua, você tem que olhar dos dois lados para saber se não vem carro. Mesma coisa o computador faz. Antes dele mandar a informação, ele dá uma olhada para saber se não tem nenhuma informação vindo, para ver se dá certo, né? Então, as placas de rede, que é o dispositivo que envia as informações do computador, tá? São passivas, pois não precisam retransmitir a informação que recebem, a informação morre no nó, tá? Quanto mais computadores, pior o desempenho, tá? Pior o desempenho. Se eu tenho... Por quê, professor? Porque todos os computadores consomem a velocidade do barramento, tá? Então, todo mundo usando um único... É igual... A analogia perfeita é uma rua. Se eu tenho um carro trafegando numa avenida, ele vai conseguir botar uma velocidade alta e consegue aí trafegar tranquilamente. Agora, se eu tenho 50 carros numa avenida, o carro vai ter que andar devagarzinho porque está engarrafado, tá? Bom, a implementação física desse tipo de topologia é através de cabos coaxiais. A gente vai aprender isso na unidade 2, tá? 2 e 3, quando a gente falar da camada 1. A gente vai observar que tipo de cabo é esse, como é que ele funciona e tudo mais, tá? Mas já vale aí frisar que é um cabo coaxial, que é esse tipo de cabo aqui, ele é usado aí na implementação da topologia de barramento, tá?
Beleza. Bom, aí eu já falei, né? Vantagens. Usa a menor quantidade de cabo possível. O layout de cabos é extremamente mais simples, tá? Mais barato também. Devido à simplicidade do cabeamento, é fácil de instalar e modificar. É fácil de estender e aumentar a quantidade de estações. Então, essa é uma das vantagens da topologia de barramento. Desvantagem, como eu falei, identificação e isolamento de falhas é muito difícil e tem baixa segurança, certo? Bom, a segunda forma de topologia, né, de redes é a chamada de topologia anel, tá? Nesse tipo de topologia, também chamada de token ring, né, também tem esse nome. Nesse tipo de topologia, cada dispositivo possui uma conexão dedicada somente com 2 dispositivos próximos a ele, tá? O sinal trafega ao longo do anel até chegar no destino. Então, por que é topologia anel? Porque a forma como os computadores e dispositivos estão interligados formam um anel. Então, é como se fosse algo assim, né? Em anel, onde cada dispositivo tem conexão com outros dois, tá? Cada dispositivo tem conexão com outros dois que estão do lado, formando um anel, parece um círculo, né? Um anel aí de comunicação, tá? E o que é esse token, tá? Um token nesse tipo de topologia, indica qual é o computador que vai falar por vez. Isso foi uma estratégia pensada justamente para evitar para evitar as colisões, tanto que, como vantagens, esse tipo de topologia ele não possui colisões. Por quê? Porque ele utiliza esse token, que é como se fosse uma permissão de envio. Então, esse token ele fica passando de um computador para o outro nessa topologia anel. Então, se eu tenho o token, eu tenho a permissão de enviar os dados. Então, eu posso enviar os meus dados na rede. Então, se eu sou o computador A aqui e tenho o token, eu posso enviar as informações para o computador da direita e o computador da esquerda. Certo? Bom, acabou o meu tempo com o token. Então, esse token ele é tirado do computador A e repassado para o computador B. E assim sucessivamente. Cada computador vai ter um tempo aí de enviar suas informações, evitando assim as colisões, né? Como vantagem, esse tipo de topologia ele é fácil de instalação e acréscimo, né, de PCs. Como desvantagens, né? O tráfego ele é unidirecional, ou seja, para a informação sair do computador A e chegar no computador C, por exemplo, ela vai ter que passar por todos os computadores que compõem o anel até chegar na ponta lá do computador C, né? Ou seja, ela também tem a sua robustez prejudicada, né? Bom, outra desvantagem bem séria desse tipo de topologia é que uma desconexão de uma máquina prejudica toda a rede. Ou seja, se o computador B aqui, por exemplo, queimar ou desligar ou sair da rede, toda essa parte aqui de cima do anel vai ficar prejudicada, ou seja, o computador A só vai poder se comunicar para baixo, ele não vai poder se comunicar para a direita, tá? E isso pode ocasionar aí, acaba prejudicando o funcionamento da rede, tá? Bom, ainda falando da topologia em anel, o canal de comunicação circular, placas de rede são ativas e os clientes recebem informação e as retransmitem para os demais. Uma máquina com problemas afeta o desempenho da outra, por isso, né, pedem um esquema de redundância. Geralmente são construídos pelo menos 2 anéis para tentar manter essa redundância, né, para que a rede não falhe. Vantagens: menor custo, né, em relação menor custo inicial de cabeamento. Desvantagens: a falha de qualquer nó significa a falha inteira da rede. Se um nó cai, vai ter
você vai ter que substituir aquele nó. Você tem que fazer com que a rede fique com um anel completo, né? O diagnóstico de falha é bem difícil também nesse tipo de topologia. Certo? Vamos à topologia em estrela. A topologia estrela já adianto, é disparadamente o tipo de topologia mais utilizado nas redes de computadores, tá? Ela é utilizada na sua casa, ela é utilizada nas empresas, na maioria das empresas, no restaurante. Então, a topologia estrela, ela normalmente é a mais aplicada hoje em dia, tá? Vamos conhecer essa topologia. Na topologia em estrela, cada dispositivo comunica-se dedicadamente a um controlador, ou chamado concentrador, no centro da estrutura. Então, por que é estrela? Porque parece uma estrela, né? Eu tenho um dispositivo e todo mundo se conecta com ele, tá? Formando aí como se fosse uma estrela, né? Parece uma estrela. Bom, e qual é a vantagem, né, desse tipo de topologia? Uma da vantagem está aqui na definição. Cada dispositivo se comunica dedicadamente, ou seja, se o computador A aqui, por exemplo, desligar ou perder a comunicação, os demais computadores ainda vão conseguir ter acesso ao dispositivo e vão continuar o seu funcionamento normalmente, tá? Isso é uma grande vantagem da topologia em estrela. Bom, outras vantagens: custo mais acessível em relação às outras, né? Como por exemplo a topologia em malha, que a gente vai já ver. Fácil de instalação e detecção de falhas, essa é bem fácil, né? Se o computador A desligar, você sabe que esse enlace aqui, né? Essa parte da rede que está a falha, as outras continuam funcionando. Quantidade menor de cabos, robustez, né? E aí, bom, qual é a principal desvantagem aqui da topologia em estrela, né? A principal desvantagem é que se o elemento central falhar, o que acontece? Se o dispositivo central falhar, toda a rede é prejudicada, ou seja, toda a rede fica sem conexão, tá? Todos os computadores ficam sem acesso à rede e ficam isolados, tá? Então, esse aqui é o grande problema do dispositivo. E aí eu já entro para falar do dispositivo que vocês já devem ter observado, que é o dispositivo de rede sem fio, que é chamado de switch, tá? Ou roteador wireless. Então, eu tenho vários nomes, né? Esse dispositivo ele implementa uma topologia em estrela, ou seja, todos os dispositivos, todos os celulares que são conectados a essa rede sem fio têm essa característica de topologia em estrela. Cada um tem uma conexão dedicada com ele, tá? Cada um tem uma conexão dedicada. Se, por exemplo, queimar o dispositivo, queimar a rede sem fio, o aparelho lá, todo mundo fica sem internet, não é assim que acontece? Normalmente assim, quando queima o aparelho, todo mundo fica sem internet, ninguém acessa mais nada, ninguém tem acesso à rede, né? Justamente porque ele implementa essa topologia, certo? Bom, falando ainda da topologia em estrela, as interfaces passivas podem usar o broadcast, mas na frente eu vou abordar o que é um broadcast, né? Só para adiantar, o broadcast é o envio de informações por todas as portas, né? É o envio de informação para a rede inteira, né? Depois a gente vai explicar em detalhes o que é um broadcast. Todos os dados transmitidos passam pelo nó central, que é o núcleo da rede, né? Vantagens: facilidade de manutenção em relação à topologia de barramento e anel, presença de um concentrador chamado de hub, isso aqui é o nome do dispositivo, hub, ou comutador chamado de switch, isso aqui é bem importante, tá? São os dois dispositivos que implementam aí a topologia em estrela, a topologia de rede em estrela, tá?
Ah, professor, mas eu tenho aqui um roteador wireless. Mas normalmente os aparelhos hoje em dia eles já são um combinado de outros dispositivos, né? Esse seu aparelho, ele, além de ser roteador, ele tem um switch. Se você observar, ele tem ali umas portas atrás, onde você pode até ligar o computador fisicamente. E aí ele é um switch, tá? Ele é um comutador. Então ele implementa assim a topologia em estrela. Certo? O aumento da segurança em relação à topologia de barramento e a topologia anel, tá? Também é uma das vantagens da topologia em estrela. Desvantagens: a metragem do cabeamento utilizado é maior nas topologias de barramento e anel. Você precisa de ter mais cabos, né, para poder implementar. Vai ser um cabo, né, se você for implementar isso fisicamente, vai ter que ter um cabo para cada computador, né? Nesse sentido aqui, ó, por exemplo, né? Nesse sentido aqui, eu vou ter que ter um cabo para cada computador para se comunicar nessas redes em estrela, tá? E aí a desvantagem é que o concentrador ou comutador, ou seja, ou o hub ou switch, são pontos centrais e únicos de falha. Se ele falhar, já era. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui a minha rede A, que tem esse conjunto de computadores e dispositivos. Eu tenho a minha rede B, aqui ao lado, tá? Que tem esse conjunto de dispositivos. Essas duas redes, elas são interligadas pela rede C, né? Pela rede C. Então, nesse exemplo, o switch, tá? Ou o dispositivo de rede aqui da rede C, ele queimou, pifou, né? O que acontece? A rede A e B, elas perderam a comunicação entre elas. Eu não tenho como comunicar um computador que está aqui na rede A para um computador que está na rede B, tá? Perdi essa comunicação porque esses computadores eles eram interligados aqui pela rede C, tá? Então é uma desvantagem aí desse tipo de topologia. Bom, a próxima topologia é a topologia em malha, certo? Essa topologia ela é dedicada, né? Ou seja, nessa topologia, cada dispositivo possui um link dedicado aos demais dispositivos de rede. Então, nesse caso aqui, eu não tenho um ponto central. Neste caso, eu ligo o computador para cada elemento de rede disponível. Então, nesse caso aqui, por isso que é topologia em malha, né? O computador A, quantos computadores eu tenho nessa rede? Eu tenho 5 computadores. Então, o computador A vai ter comunicação com todos os 5 computadores, tá? E assim sucessivamente, o B também, o C, o computador D e o computador E também, tá? Todos eles vão ter comunicação para todos. Bom, para que isso? Esse tipo de topologia, ela tem vantagens, né? Eu tenho links dedicados, então eu não vou ter concorrência na hora de transmissão de dados. A velocidade vai ser full ali, vai ser, né, completa na hora de transmitir os dados. Privacidade e segurança, como a comunicação é direta, então não tem interferência, né, de hackers ou de alguma outra coisa. Robustez e fácil de identificação de falhas, tá? Qual é a principal desvantagem desse tipo de topologia? Cabeamento excessivo. Olha quantos cabos eu vou precisar para implementar essa topologia, né? Então, para cada computador eu vou ter 5 cabos, né? E desses 5 cabos, né, vou ter aí, são 5 computadores. Então, já tem uma quantidade bem grande de cabos aí. Mesma coisa para as interfaces de rede. O que são interfaces de rede? A placa de rede. Esse cabo ele é ligado no computador numa placa de rede, certo? E então eu vou ter que ter pelo menos 5 interfaces de rede para cada computador, para poder ligar todos esses computadores, certo? Então, as principais desvantagens desses computadores é justamente isso. Isso numa rede que tem 5 computadores, né? Imagina uma rede que tem 1000 computadores. Como é o caso de várias empresas, né, que tem vários andares. Tem aí empresas que têm aí 1000 computadores tranquilamente, né, ligados em vários andares das empresas. Imagina essa topologia sendo implementada, né? Ia ser um custo bem alto. Bom, essa topologia, né, chamada de malha ou mesh, né,
tem aí várias outras características aí em relação a implementação ser muito cara, elas não são comumente utilizadas, né? Então tem aí todas umas características. Bom, a próxima topologia, a penúltima, é a topologia em árvore, né? Essa topologia, ou também chamada de topologia hierárquica. Essa topologia é baseada em hubs ou dispositivos de ligações, os quais permitem uma estruturação hierárquica de várias redes ou sub-redes, tá? Nesse caso aqui, eu tenho aí é composta de vários níveis hierárquicos. Suas ramificações tendem a convergir para uma raiz, tá? Ou seja, a ideia dessa topologia é ser isenta a loopings. Você não tem que ter a ideia de ter uma rede que não tem risco da informação ficar rodando ali e nunca chegar no seu destino, tá? Essa ideia de hierarquia é justamente para tentar evitar isso. Então, eu tenho normalmente um aparelho central. Esse aparelho é a raiz. Dele saem outros dispositivos. Que desse saem outros dispositivos até chegar nos nós, né? Nos computadores, tá? Basicamente é essa. O último tipo de topologia é a topologia híbrida, né? Ou chamada de topologia mista. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas qual tipo de topologia é normalmente utilizada? É só um tipo? Qual é o certo, qual é o errado? Não tem, tá? Vai depender da necessidade da implementação da sua rede, tá? Normalmente, nas grandes empresas, utiliza-se uma ideia de topologia mista, de acordo com a necessidade. Então, se, por exemplo, no escritório eu tenho a necessidade de conexão de celulares, né? Eu posso usar um roteador que implementa a topologia em estrela. Mas se eu tenho aí a necessidade de ter, não posso ter falhas, eu tenho aí que ter um sistema bem definido, não posso ter loopings, então aí eu já uso uma topologia, por exemplo, em árvore hierárquica, né? Então vai depender do contexto, né? Basicamente é isso, vai depender do contexto. E o que seria uma topologia híbrida? Uma topologia híbrida nada mais é do que uma topologia de rede que comporta vários tipos de topologias que são integradas ou interligadas, tá? Então, nesse exemplo aqui, quais são os tipos de topologia que a gente pode observar? Eu tenho aqui o primeiro tipo, é bem fácil, que é topologia em anel. Primeiro, topologia em anel. O segundo, que é interligado com uma topologia do tipo de barramento, tá? 2, que por sua vez é interligado com uma topologia do tipo estrela, 3, tá? Então, eu tenho aqui 3 tipos de topologia que são interligadas, que formam aí uma topologia híbrida ou mista, certo? Resumindo, tá? A topologia de barramento, eu tenho essa configuração aqui, como se fosse um único barramento, certo? Os computadores sendo interligados. Topologia anel tem essa estrutura, os dispositivos são conectados. Topologia estrela, eu tenho uma ideia de um dispositivo central, onde os nós eles são conectados a esse dispositivo. Topologia em estrela estendida é quando eu tenho essa mesma ideia da topologia estrela, só que aplicada aí em múltiplas estrelas, né? Vários tipos de topologia estrela interligadas, que ele chama de estrela estendida, tá? Eu tenho a topologia hierárquica, que é justamente eu tenho um ponto raiz, que é interligado aí aos demais, às demais hierarquias da topologia. E por fim, temos a topologia em malha, né? E a partir do momento que eu combino essas topologias, formam aí as topologias em híbridas, né? Ou mistas, tá? Bom, eu tenho ainda 2 tipos aí de topologias, né? Nós vimos as topologias físicas, certo? Que mapeia a disposição dos ativos de rede ou dispositivos de redes.
juntamente com o percurso físico dos cabos, mesmo que, né, desestabilizados e tudo mais. O outro tipo de topologia, né, é o chamado de topologia lógica, que mapeia o efetivo percurso das informações através da rede. Só para finalizar, nós temos aqui um exemplo de topologia física, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um setor que é a sala de servidores de uma empresa, que tem os computadores, e essa empresa ela tem 3 salas, cada sala tendo aqui um conjunto de computadores, tá? E em cima nós temos um setor administrativo, tá? Essa é a topologia física, ou seja, vai demonstrar como os computadores estão interconectados, certo? Já a topologia lógica vai determinar como esses computadores estão configurados, né? Como eles conseguem, quais são as informações lógicas que eles utilizam para acessar a internet ou que identificam esses computadores na rede, tá? Então é uma parte mais abstrata, uma parte mais de configuração, né? Então aí tem a questão do endereçamento e tudo mais que a gente vai ver mais na frente, só para fazer essa diferenciação, certo? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.